Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha de Revendal. Hoje estarei aqui no canal discutindo um pouquinho sobre algumas áreas do jogo, ah, explicitamente sobre a minha opinião sobre a parte de comércio, a parte de exploração e a parte de crafting do jogo, tá? Gostaria de reforçar para todo mundo que essa é a minha opinião de como eu acredito que as coisas dentro de Revendal vão caminhar. É, essa, né, opinião formada que eu tenho foi através da leitura dos materiais que o pessoal disponibilizou até agora e principalmente através do podcast que rolou aí na semana passada, se eu não me engano. Vou deixar aqui para vocês o link na descrição. E através desse podcast eu imagino que foi possível levantar algumas informações, né? Ou pelo menos ah, especular sobre elas, né? Então o que eu vou fazer nesse vídeo é exatamente isso, especulação. Eu quero deixar bem claro aqui para todo mundo que esse material ele não tem uma fonte de nenhum desenvolvedor do jogo, de nenhum membro da moderação. E vamos lá. Bom, Revendol basicamente é um jogo aí que tá bem hypado na comunidade ultimamente. A galera tenta comparar ele bastante com Tibia, mas eu não vou fazer isso aqui, tá? Até porque eu não sou um jogador nato de Tibia. Eu venho de uma linha de jogos totalmente diferentes dessa. Ah, é a primeira vez que eu vou jogar e pretendo, né? Estou hypado para jogar um jogo em 2.5D, como os próprios criadores falam, né? No podcast, principalmente. Mas, enfim, qual que vai ser a minha relação dentro desse vídeo, né? Eu quero relacionar com vocês a área de craft, né? A parte de exploração do jogo e a parte de mercado, tá? Então, algumas coisas que são importantes vocês, para a gente deixar bem fixo para essa nossa conversa, né? Eu vou mudar aqui para o nosso mapa do jogo. Esse mapa é o mapa que está sendo prometido aí para a versão alfa, tá? Lembrando que Revendal ainda não está disponível para ser jogado. Ele tem uma previsão aí de sair o alfa até agora no final do mês de março e o beta no próximo quartil, né? Nos próximos meses aí vai sair o beta, finalizando aí no terceiro trimestre do ano a liberação do jogo total. Esse é o mapa, ele não está completo, né? Tem uma parte da ilha aqui mais embaixo e aqui uma parte obscura do mapa, onde os desenvolvedores dizem que atualmente é uma das regiões mais perigosas, é, atualmente do Alpha, né? Mas que ainda está inexplorada, por isso que ela é coberta por essa névoa branca. Mas enfim. Então vamos começar aí com exploração, tá? Nós temos esse grande mapa. Dizem que o mapa vai ser maior do que esse na versão oficial e inclusive no beta, tá? Então estamos aí esperando maiores informações sobre isso. Mas de qualquer forma, isso é o que nós temos em mãos e é em cima disso daqui que eu vou especular, certo? Então, o Revendal ele tem uma característica bem interessante para jogos de sandbox MMORPG, que é a economia estar 100% na mão dos jogadores. Não só a economia, como a produção dos itens, né? Então, vocês imaginam que existe todo esse terreno para ser explorado e tudo que for conquistado pelos jogadores, né, em questões de drop, de quando você mata um bicho, o que, que ele vai cair, o que, que ele vai dropar e etc. Ele não vai dropar item, cara. Então, assim, pelo menos itens não bons o suficientes, né? A gente não sabe ainda com muitos detalhes. Pode ser que caia um machadinho aqui, uma botinha ali, mas não são itens muito relevantes para a questão de PVP e PvE do jogo, né? Então, assim, o que vai ser relevante de fato é o que é construído pelos jogadores, né? Toda essa exploração que eu vou adentrar um pouquinho com vocês aqui vai ser para poder recolher o que? Recursos, né? A base do craft, ela vem dos recursos, então a gente precisa juntar um número interessante de recursos para que esses recursos venham a se tornar itens nas mãos de quem, né? Dos nossos grandes ferreiros e dos nossos grandes mercadores aí, né? Então, já dá para entender o tamanho da parte principalmente econômica e financeira desse jogo, né? Mas vamos lá.
Então, digamos que, especulando aqui, tá, gente? Digamos que nessas áreas aí circuladas do mapa, nós temos algumas produções, ou podemos encontrar alguns tipos específicos de mercadoria, tá bom? Então, primeiro que os desenvolvedores, né, no podcast, eles comentaram que a economia ela ia girar, né, através de um sistema inteligente. Então, eu imagino que um dos primeiros passos para que isso aconteça e que viabilize essa troca entre jogadores e esse mercado ativo é você regionalizar, né, colocar a sua matéria-prima dividida por regiões, tá? Então, estou imaginando aqui que digamos que em cada área desse mapa vai ser responsável por produzir ou disponibilizar uma matéria-prima diferente, tá? Então, sei lá, talvez que aqui a gente tenha madeira, aqui nós temos terra, aqui a gente tenha ouro, enfim. Imaginem aí qualquer tipo de recurso para a produção dos itens, tá? É, e se esses itens são encontrados apenas nessa região, né, para você poder viabilizar, né, a produção de materiais utilizando esse suprimento, você teria que apelar para a parte de transporte, tá? Então você teria aí as suas linhas de comércio. Então aqui nós temos linhas que atravessam o oceano do jogo, assim como linhas que podem atravessar tanto a costa ou diretamente o mapa, né, na parte terrestre. E isso pode acontecer de diversas formas, né? Na parte marítima é óbvio que é através dos navios, né? Para quem leu alguns detalhes de Rivendell, sabe que a parte de navegação e pesca no jogo, ela está muito interessante, né? Então, inclusive, eu particularmente é um dos sistemas que estou mais hypado assim para poder verificar e acompanhar, tá? Enfim, você gera um material aqui, você precisa distribuir ele para outros locais. Então você obrigatoriamente vai precisar de uma esquadra ou aí de navios para poder transportar esse material de um lugar para o outro. Ah, mas beleza, a gente vai ter esse processo, né, através do oceano. E através da terra, nós temos ainda algo mais interessante ainda, que são os sistemas aí de transporte via, vamos chamar aí de estradas do rei, né? A gente tem ali uma carrocinha, onde o mercador vai estar ali dentro dela, ou até um atravessador, digamos assim, né? Um player levando essa matéria-prima de um lugar para o outro, tá? Essa carrocinha não é do jogo, tá, gente? Eu coloquei uma carrocinha aqui só para ter como exemplo, porque nós ainda não temos exemplo disso, né, no jogo, por mais que a gente saiba que esses meios de transportes eles vão existir. E quanto maior, digamos assim, a sua carroça, maior a sua capacidade de transporte, né? Logo você vai conseguir levar mais material. E nós temos também as famosas que o pessoal está chamando, assim, ela está sendo bem icônica aí nos comentários, nas discussões, que são as trade specs, né? Que eu imagino que serão bolsas que qualquer jogador poderá utilizar e talvez essas bolsas elas tenham diferença entre elas, né? Talvez um jogador poderá comprar uma bolsa maior que o outro e etc. E você pode carregar itens dentro dela. E isso basicamente a gente transforma numa economia viva, né? Num transporte vivo, uma logística dentro do jogo, onde você vai ter players saindo de lugares produtores de um material específico e indo para outro através desses meios de transporte que nós temos aqui. Mas, como tudo num RPG, né, e é o que é de melhor que existe nele, você tem alguns problemas no meio do caminho, né? Então você simplesmente talvez não vai poder colocar os seus itens todos dentro de uma carroça e simplesmente sair aí pelo mundo de Rivendell achando que vai chegar no seu destino com completa segurança, né? Então, provavelmente você vai ter que apelar talvez para alguma guilda ou para contratar pessoas que vão escoltar a sua mercadoria, tá? E isso é uma máxima em jogos desse tipo. Eu já tive a oportunidade de jogar jogos com economia aberta, como essa que aparentemente o pessoal de Revendal está propondo, né? Quanto maior o risco, maior o seu lucro, tá? Se você for um mercador aí que se garante e acha que você consegue atravessar uma carroça através do mundo inteiro sozinho, o seu lucro, obviamente, vai ser maior porque você vai chegar com sua mercadoria no final, no destino, sem precisar pagar uma escolta para te levar até lá. Ou se você faz parte ou é membro de uma guilda forte no jogo, né? Vocês claramente poderiam aí criar momentos, né, com horário marcado, onde digamos,
grandes quantidades de mercadoria seriam transportadas de um lado para o outro com uma escolta própria da guilda, né? Então isso também facilitaria que você não precisaria gastar dinheiro com escolta. E vice-versa, né? E isso é um sistema muito interessante porque você pode ter aí guildas que se especializem somente nesse processo de transporte de matéria-prima, tá? Então isso agrega, né, mais um ponto interessante para o jogo, se é que ele vai funcionar desse jeito. Lembrando que o que eu estou fazendo aqui é especulação. Bom, mas nem tudo são flores, né? Vocês sabem que no meio do caminho, mesmo que você tenha uma escolta ou não, você sempre vai ter os jogadores que querem fazer um gameplay diferente e um gameplay aí voltado mais a PVP e que também querem lucrar sem ter o ônus, digamos assim, né? Quer pegar a sua mercadoria sem precisar retirar ela do ecossistema do jogo. E isso é um outro ponto bem interessante que movimenta esse mercado aberto. Tá? Então, assim, isso estaria voltado para a parte de exploração do game, as possibilidades que nós teríamos aí em Revendal quando estamos falando em exploração. Vamos partir aí então agora para a parte mais focada no mercado, né, nesse mercado livre que os produtores de Revendal estão prometendo, né, e para essa parte de craft. Aqui a gente tem alguns pontos importantes em questão de economia, né, e de transição de itens de um lugar para o outro. Se existe uma quantidade de suprimentos em abundância no mercado, né, digamos que a pedra seja um material muito fácil de ser coletado e muito fácil de ser transportado, né, e ela está em abundância, automaticamente nós vamos ter uma alta na oferta dessas pedras dentro do mercado, ou até dos itens que são produzidos através da pedra. Então, digamos que você more numa região onde a coleta de pedra seja algo fácil, de fácil acesso. Então, você vai ter essas três variantes que vão subir em conjunto. Você tem uma alta abundância, você tem uma alta oferta por aquela pedra e automaticamente você vai ter uma alta produção regional, porque tudo que envolva pedra naquela região é mais fácil de ser produzido. Então, você teria esse aumento de produção. E com isso, o que acontece, né? Você tem uma desvalorização dos preços dos itens, tá? Isso é comum, faz parte de qualquer economia de mercado, né? E eu espero que eles levem esse conceito para dentro do jogo, até porque quando a gente fala de uma economia aberta, sem esses tipos de conceitos, ela tende a morrer. É muito difícil manter uma economia aberta sem levar em consideração esses itens. Temos aí então também o contrário, né? Se você tiver um local onde a escassez de suprimentos, automaticamente você vai ter uma baixa oferta e que vai ocasionar uma baixa produção regional. Então, se você está num local aí onde a pedra não é de fácil acesso, você vai ter uma baixa oferta dessa pedra no mercado e automaticamente a sua produção regional de itens que envolvam a pedra também vai cair. E com isso, a valorização dos itens acontece. Tá? E como que o jogo, né, jogos que possuem esse objetivo, eles tendem a resolver e manter um equilíbrio entre essas questões de ganho e perda, tá? E eu espero que Revendal ele siga algo do tipo, né? Ou pelo menos eu acredito que os desenvolvedores estejam planejando algo desse tipo. Primeira coisa seriam as taxas regionais de craft, né? Então, imagine que você é em um ferreiro e você vai produzir o material. E talvez o seu senhor feudal ali daquela região, que isso também é uma coisa bem interessante do jogo, aparentemente vai existir o império dentro de algumas áreas do jogo. Players poderão ser senhores de algumas áreas e assim definir algumas taxas específicas para aquela área. Então eu imagino que vai existir algumas taxas de craft regionais, né? E você pode regular isso através das taxas, né? Então, opa, se tem muita pedra sendo produzida na minha área, eu vou aumentar a taxa de itens que usam pedra para poder balancear esse mercado. Essa é uma das ideias. Os puzzles que já foram confirmados também nesse podcast muito completo que eu aconselho que todo mundo escute, né? Os puzzles nos crafts, né? Com perda de material. Então, digamos que você não simplesmente vai lá na bigorna, fala que vai produzir 10 itens e no final sai 10 itens do nada, como se fosse mágica, né? A ideia é que durante esse processo de desenvolvimento do material, o jogador tenha que jogar alguns puzzles para que ele atinja o seu objetivo, né?
E eu imagino que uma vez que você perca nesses puzzles, espero que eles sejam difíceis o suficiente, né? Você tenha a perda do material. Porque, lembrando, em qualquer economia aberta, da mesma forma que o jogo te dá o material, ele precisa retirar esse material do mercado de alguma forma. E a perda de material é uma dessas formas de você tirar o material do mercado, porque senão você inflaciona tudo, você tem uma alta demanda de tudo, e esse material ele simplesmente troca de mão e nunca some do jogo, né? É a mesma coisa de eu estar aqui imprimindo dinheiro localmente e esse dinheiro entra no mercado e não sai, que é o que acontece com as nossas trocas de notas, por exemplo, né? Quando o real aí quando foi trocado para as notas novas, né? O Banco Central ele recolhe essas notas antigas e coloca notas novas no mercado. E a mesma coisa precisa acontecer aqui. Você tem que ter uma perda definitiva de material para que um novo material entre no mercado e a economia gire. Então, os puzzles aí na área de craft é algo muito interessante. Uma outra parte seriam os trade packs, né? Que a galera tá falando muito sobre isso. A gente ainda não tem confirmações sobre como vai ser, mas a gente já teve alguns spoilers sobre. E eu tô chamando que os trade packs nada mais são do que suas mochilas ou itens aí ou recipientes que você vai utilizar para transportar material, seja via mar ou via terra, tá? Então, talvez uma bolsinha, uma backpack, digamos assim, seja uma trade pack, uma carroça ou até mesmo um navio, né? E essas trade packs, elas têm um conceito interessante que se você é morto no meio do processo e ela cai, ela vai poder ser luteada pelo inimigo, né? Então, considera-se aí, imagino que pelo que a gente vem lendo, né, os itens que estão no seu corpo, quando você morre, você não perde. Mas aquilo que você tem dentro da sua trade pack, esse sim acaba caindo e outro, né, a outra facção ou o outro player vai poder pegar esse item, né? Só que mesmo tendo esse drop de material, né, desse looting, é interessante que o jogo tenha algum tipo de controle em relação a isso. Ou que parte desses itens não caem no chão, ou que parte desses itens que caem no chão também sejam destruídos no processo, tá bom? Então vocês imaginam aí, dando um exemplo besta aqui, né? Você está levando ali com você um arco e flecha na sua trade pack. E aí você vai receber um PK, né? Alguém vai te matar. É importante, seria muito importante, isso é algo que eu estou especulando aqui agora e que eu gostaria de ver no jogo, que durante esse processo, esse arco ele pudesse ser destruído, entendeu? Né? Então você deu uma quantidade de dano ali no personagem e esse dano, de forma randômica, ele pode destruir simplesmente o arco, né? E digamos que dentro dessa bolsa, além do arco, você tinha uma knife, né? Uma espadinha, alguma coisa do tipo. E que essa espada, sim, ela caia no chão e esteja disponível para drop, né? Isso é muito importante, porque lembra o que eu falei aqui no começo. Da mesma forma que o jogo fornece o suprimento, ele precisa de meios de retirar esses suprimentos do mercado. Porque senão você gera uma inflação no jogo e isso não é algo legal, né? Ele deixa de ser divertido. Um outro ponto também interessante é o comércio regional, né? Então, imaginem aqui, normalmente o que a gente vê em RPGs, né, e sandbox, é um comércio global. Então, independente se você está no norte ou no sul, você consegue comprar mercadorias nesses locais, né? Quando você cria um comércio regional, você obrigatoriamente vai, digamos, não obrigar, né? Mas levar o player a ter que andar no mapa ou chegar até um outro ponto do mapa para poder comprar um item específico, ou pelo menos ter acesso a ele com um valor mais atrativo, né? Então você imagina que se você tiver um comércio regional, se o norte produz pedra e o sul produz terra, né? É óbvio que se você for até o norte e comprar o material de pedra lá, você vai pagar mais barato nele, porque você não vai estar pagando o transporte dessa pedra até a parte do sul aqui. E isso também gira, né, toda essa movimentação logística no jogo e dando oportunidades aí para os jogadores criarem situações engraçadas e situações legais e divertidas dentro do jogo, como um PK ou uma guerra ou dominar uma rota, enfim. E tudo isso, né, obviamente, regido pelo PVP. Tá? O PVP em um jogo onde a economia é base e ela é feita pelos players, inclusive o craft, ele é algo que não pode deixar de existir.
O PVP ele precisa existir e ele precisa ser forte, tá? Então, por quê? Novamente, o PVP é uma forma de você destruir o que você conseguiu construir, né? E sem esse ciclo de produção, de captação, produção e destruição, o jogo tende a morrer, né? Porque você precisa manter esse ciclo funcionando. Então eu digo aqui que a parte de PVP ele é o mais importante dentro de Revendal para poder manter uma estrutura dessa, certo? Se é que essa será a estrutura aí, ou pelo menos parte delas, é, digamos assim, escolhida aí pelos desenvolvedores, né? Esperamos que algo desse tipo seja feito. E é isso, pessoal. Esse vídeo não é para ser longo, eu só queria dar uma breve introdução sobre o que eu acho sobre exploração versus mercado e versus craft, tá? Eu gostaria de reforçar que isso não está em nenhum material oficial do jogo, é apenas um vídeo de especulação. E se você gostou, inscreva-se aí no canal, dê o seu joinha e me mande um olá aí no Discord, falando sobre temas que você gostaria de escutar aqui no canal. Beleza? Links na descrição, inclusive para o Discord do jogo. Se você ainda não entrou lá, entre. Tem uma galera muito gente boa lá que vai poder tirar suas dúvidas e a gente pode aguardar junto aí pelo jogo. Um grande abraço para todo mundo e até mais.